Ai de mim, ai de mim, provocações. Outra vez essa palavra da minha vida, da minha frente. Tem que trazer Medeia, tem que trazer os gregos para falar provocações. Só os gregos seriam capazes de falar essa palavra terrível que se chama provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, o ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações. Preparem-se, preparem-se. Não é nada não. É porque está aqui à minha direita um economista. Mas não se assustem. Não é daqueles que põem a cara na televisão para demonstrar como seus adversários políticos são estúpidos e não entendem das coisas. Esse pensa alto é dos que acham que é preciso rever tudo, repensar as relações entre a economia e a sociedade. É dos que acham que neste mundo não basta produzir mais, sem saber para quê e para quem. Preparem-se. Professor de Economia na USP, ele é Ricardo Abramovay. Ricardo Abramovay, frase sua. A economia global tem de se reinventar já para que o futuro do planeta não seja espartano. Explica para nós isso, por favor. A economia do planeta tem que se reinventar porque, do jeito que ela está funcionando, ela está produzindo um conjunto de bens e serviços que estão distanciando as pessoas do bem-estar, em vez de aproximá-las do bem-estar. E eu vou te dar um exemplo muito concreto. Petróleo, tá certo? A gente está produzindo, não cada vez menos, mas cada vez mais energia a partir de combustíveis fósseis. Isso é inadmissível. O patrimônio das empresas fósseis hoje, se esse patrimônio for convertido em riqueza efetiva, ou seja, se queimarem o que está em seu poder, isso vai destruir o sistema climático. Isso não é uma figura de linguagem, uma aproximação, isso é muito concreto. Portanto, nós vamos ter que rever o que nós entendemos por riqueza, o que nós entendemos por bens e serviços que beneficiem a sociedade e não prejudiquem a sociedade. É muito interessante, não é? Parece que os grandes interesses econômicos aceitam preservar o meio ambiente desde que ele não atrapalhe. É isso? É isso, exatamente. Existe, em primeiro lugar, um processo que, em língua inglesa, se chama greenwashing, ou seja, lavagem. É uma lavagem, uma espécie de lavagem na imagem feita por operações publicitárias, né? Como aqui em São Paulo nós vemos isso, edificam-se gigantes completamente para habitação, construções, põe um laguinho e 3 palmeiras em volta e faz uma propaganda dizendo venha morar no verde, quando é alguma coisa de fato predatória para a cidade. Isso por um lado. Agora, o desafio maior, já que você começou a nossa conversa falando nos gregos, o desafio maior que nós temos pela frente é o de incorporar a ética à economia. É razoável que o mundo continue produzindo 70 milhões de automóveis por ano? É razoável que o Brasil produza, do jeito que estão as nossas cidades, hoje 3,5 milhões e tenha como objetivo empresarial e governamental chegar a 6 milhões de automóveis produzidos por ano até 2017? É disso que a sociedade precisa?
Ética, para os gregos, é a disciplina que estuda a finalidade da ação humana. Qual é a finalidade do automóvel? A finalidade do automóvel é garantir a mobilidade das pessoas. O automóvel hoje significa o contrário da mobilidade, significa as pessoas paralisadas dentro de uma caixa de ferro, vivendo uma infelicidade total. Essa dissociação entre o objeto e a sua finalidade é algo que põe em questão a própria essência da vida econômica. Você diz que o PIB, Produto Interno Bruto, é incapaz de distinguir aquilo que produz bem-estar daquilo que produz mal-estar às pessoas. Como reage a ONU às tuas palavras? A ONU, isso que é uma das coisas mais interessantes dessa discussão. Cada vez mais, economistas convencionais, não só as Nações Unidas, mas prêmios Nobel de Economia, estão se dando conta de que há alguma coisa muito errada no fato de que, quando há um desastre aéreo, quando há um desastre automobilístico, quando as pessoas ficam presas no engarrafamento, quando elas vão para os hospitais, isso aumenta o PIB. Aumenta o PIB por quê? Porque faz com que mais coisas sejam compradas. O que esse parâmetro PIB não leva em consideração é a qualidade daquilo que está sendo comprado e o produto disso sobre a vida das pessoas. O PIB no Brasil não está crescendo e nós estamos numa situação de quase pleno emprego. PIB... Lembro mais ou menos, agora para me lembrar, no momento eu esqueci o cifrado. Já vi falar, mas negócio aí dos políticos aí, mas eu não entendo muito bem, não. O PIB é negócio que você gasta dinheiro. Não tem PIB, pô. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei. É que a palavra ética é tão complicada, não é? A gente diz assim, jornalista tem ética, não, e o patrão do jornalista tem ética. A gente sempre para com essa palavra ética porque ela machuca muito, não é? Ela é maravilhosa. Qual o caminho para o mundo sair desse modelo para alguma coisa diferente? Eu acho que esse caminho começa a ser desenhado, Abu, em alguma coisa que nós estamos começando a perceber e que se chama economia colaborativa. Um dos principais vetores de mudança está no fato de que as mídias digitais estão permitindo que a cooperação humana, a colaboração entre as pessoas, seja cada vez mais direta e menos dependente de estruturas hierárquicas e burocráticas. Isso pode parecer um discurso metido a panfletário, mas é alguma coisa que está respaldada em bases técnicas, num progresso técnico das tecnologias da informação e da comunicação extraordinários. E eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei, o exemplo do automóvel. O automóvel hoje é um fator de degradação dos tecidos urbanos. Daqui 10 anos, o automóvel vai ser uma plataforma digital altamente conectada e sem motorista e de uso coletivo, compartilhado. Você vai chegar na rua com seu celular e você vai localizar um automóvel no qual você vai entrar,
No seu celular você vai digitar o destino, ele vai te transportar a esse destino com segurança, as vagas na rua vão estar destinadas para esse objeto e você vai colocar isso na sua conta, vai pagar isso na sua conta por um custo muito inferior ao que você gasta hoje com o seu automóvel individual. Qual o papel dos movimentos sociais nessa história? Nada de bom no mundo vai acontecer sem os movimentos sociais. A característica mais importante do movimento social não é a sua descida às ruas. A característica mais importante dos movimentos sociais, como diz Manuel Castells, é a capacidade que esses movimentos têm de entrar no coração das pessoas, de mexer com a cultura das pessoas, com a visão que as pessoas têm do mundo. E hoje, mesmo no campo empresarial, embora minoritário, já se forma um movimento social contra a ideia de que, fazendo uma pequena mudança aqui e outra ali, e empurrando a coisa com a barriga, nós vamos conduzir as coisas na boa direção. Muitos empresários, no Brasil, não tantos, mas internacionalmente isso já é um movimento, mas no Brasil também já tem a forma do movimento, já se dão conta disso. Mas não são só os empresários, é o conjunto da sociedade que não admite mais padrões de relação entre as pessoas e relação das pessoas com os bens materiais de que essas pessoas dependem, que são destrutivos. O caso brasileiro, nesse sentido, é muito interessante. A renda do brasileiro pobre aumentou. Aumentou e aumentou de maneira muito consistente. Alguns economistas dizem que para os mais pobres, nos últimos 10 ou talvez até 15 anos, a renda dos mais pobres cresceu uma China por ano. A taxa de crescimento da renda dos mais pobres é uma taxa chinesa. 10%, 9%, 10% ao ano. Mas se é assim, por que houve as manifestações de um ano atrás? Na minha opinião, é porque há um contraste entre o que essa renda é capaz de comprar e os bens públicos e serviços coletivos que deveriam apoiar o bem-estar que essa renda deveria propiciar e não propicia. Concretamente, eu compro um carro e a hora que eu ponho esse carro na rua eu não consigo me mexer. Eu tenho dinheiro para pagar uma escola, mas não é uma escola de qualidade e, portanto, eu não tenho ensino público. Nos países desenvolvidos, não foi o crescimento da renda só que permitiu o bem-estar durante o século XX. Foi transporte público de qualidade, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, isso mais na Europa do que nos Estados Unidos, sistemas habitacionais que não destruíam as cidades, contrariamente aos nossos, que são sistemas habitacionais que empurram os pobres para a periferia, concentram os ricos nos guetos em que eles vivem, observando a cidade de cima como se fosse alguma coisa que lhes é exterior. Em país desenvolvido, não, as cidades são integradas. Bom, vou fazer uma pergunta para você que tem um interesse geral, porque você fala tudo muito bem, você fala tudo muito concretamente, a ética está presente, as coisas estão presentes no que você fala. Agora nós queremos que você fale claramente o que há de verde em suas ideias. É impossível vencer a desigualdade se não houver uma aproximação verde desse tema. Vai ser necessário mudar os padrões de produção e fazer um uso menos desigual dos recursos ecossistêmicos. Por exemplo, um consumidor norte-americano, em média, o seu consumo corresponde à emissão de 17 toneladas de gases de efeito estufa por ano. Um indiano emite
2 toneladas. Imaginar que o caminho da justiça seja fazer com que o indiano passe a emitir 17 toneladas por ano, é imaginar que nós dispomos de 8 planetas. Nós não dispomos de 8 planetas. Ricardo Abramovay, diga uma coisa para nós ficarmos sabendo mesmo. Os organismos internacionais se preocupam de fato com centenas de economias de quinto mundo que existem por aí? Eu não sei te dizer isso de fato. Pelos documentos, sim. Mas eu acho que a preocupação com a pobreza não pode ser simplesmente uma preocupação de documentos. A preocupação com a pobreza tem que ser uma preocupação de engajamento, tem que ser uma preocupação de envolvimento, tem que ser uma preocupação de vontade. Nesse sentido, eu acho que o poder das organizações multilaterais de desenvolvimento, basicamente das Nações Unidas, é muito limitado. Por quê? Porque as mudanças, claro, elas dependem de relações internacionais, mas as mudanças dependem também do comportamento das elites e dos movimentos sociais de cada país. E aí nós temos problemas muito sérios, sobretudo nos países que ainda têm níveis educacionais muito baixos. Fale para nós se essas suas ideias todas formam um projeto político ou apenas curam os seus males da alma. Bom, em primeiro lugar, elas curam meus males da alma, que eu acho que é um objetivo que todos nós temos que ter. Eu tenho a felicidade de ter como profissão pensar, né? Isso eu acho que é uma grande... Quais são os seus males da alma? Bem que me avisaram que você iria me fazer esse tipo de pergunta. Um dos mais importantes, como dizem vários escritores, é o papel em branco. É começar um texto. É sempre, até hoje, aos 61 anos de idade, é sempre um desafio e uma ideia de que não está bom, não vai dar, e aí acaba saindo o que vai, do ponto de vista pessoal. Eu acho que um mal da alma que qualquer brasileiro, na minha condição social, tem, é observar em volta de si a imensa injustiça, a imensa desigualdade que marca o nosso país. Eu ando muito a pé, eu ando muito de bicicleta, eu circulo muito pela rua e é muito impressionante e dói a alma ver a quantidade de jovens que poderiam ter uma contribuição tão interessante para a vida social e que acabam se perdendo em função não daquilo que caracteriza a humanidade, que é a chance que você tem de fazer coisas erradas, mas em função de circunstâncias sociais que poderiam ser evitadas. Alguém disse que os economistas falam na mídia com a empáfia de físicos quânticos. Comente. Os economistas, muitos economistas, felizmente não todos, a economia é uma ciência exatamente por ser muito diversificada e merecer abordagens muito variadas. Mas muitos economistas, quando falam na mídia, eles falam da vida social como se eles estivessem comentando a relação entre seres físicos, como se fossem astrônomos.
Não, eu acho que assim, deixa a cabeça, pelo menos, de várias pessoas confusa. Ah, não explica direito, só fala e já muda de assunto e não fala o que aqueles números significam para cada pessoa. Tem gente mesmo que não sabe ler, não sabe nem que número é aquele, pelo amor de Deus, poderia falar mais claro. Diga uma coisa, Ricardo Abramovay, você mente? Minto, claro. Você não mente? Por que você mente? Porque faz parte da humanidade mentir. Essa ideia de que nós dizemos o tempo todo a verdade supõe uma visão cartesiana do ser humano. Quer dizer, aí vem aquela célebre tirada do Freud, né, das 3 grandes decepções da humanidade. A decepção geocêntrica, quando o homem percebeu que não era o centro do universo, a decepção antropocêntrica, quando ele percebeu que era um descendente do macaco, e a decepção da descoberta do inconsciente, quando ele percebeu que não era o mestre na sua própria casa. Se eu reconheço a existência do inconsciente, não há como eu dizer que eu não minto. Não tem como. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Alguma coisa sobre arte. Essa palavra... Ainda mais vindo de você, que eu admiro tanto. Pois é, por isso que eu não faço. Ricardo Abramovay, para nós terminarmos essa entrevista, diga, por favor, o que é a vida? Eu sou cientista. A ciência ajuda em coisas muito importantes, mas a ciência não tem resposta para as coisas mais importantes, como, por exemplo, o que é a vida? Qual o sentido da vida? A única maneira de responder a essa pergunta, o que é a vida, é por alguma coisa que vai muito além da ciência e que cada um de nós procura ter a seu modo. Ricardo Abramovay, o que é a vida? Eu só posso responder essa pergunta que você fez num plano pessoal, da gostosura, do desafio, dos medos que representam Como nada a vida. Nada é pessoal, como disse Strindberg já, nada é pessoal. Eu perguntaria para você, só para a gente terminar a entrevista, o que é a vida? Que pausa tchecoviana de novo, hein? Cada um sabedor é a delícia de ser o que é. É isso. Tá bom. Então levanta e dá aqui um abraço, que é a coisa mais falsa desse programa, é o abraço. Olha lá. Você agora está te fotografando, nunca sairá no jornal, nunca sairá nunca em lugar nenhum. Mas ele fotografa e ninguém fica sabendo. Não sonhe com governos, sociedades e civilizações em que o planejamento esteja acima de tudo. Quanto mais o homem planificar a sua atuação, mais facilmente ele será atropelado pela casualidade.